Olá, tudo bem? A gente vai falar de thumbnail. O que é um thumbnail? Nada mais é do que aquela miniatura que a gente usa para escolher conteúdo das plataformas, principalmente no YouTube. Então a gente vai falar delas aqui, ó. Vamos abrir aqui o nosso YouTube, youtube.com, e conhecer as thumbnails. O que são as thumbnails? São essas pequenas visualizações que aqui no desktop até parecem grandes, mas em geral as pessoas navegam pelo smartphone, então elas são minúsculas. Existem sugestões do YouTube, sugestões de algumas plataformas aí que são especializadas em YouTube sobre como fazer e gerir essas thumbnails, que são responsáveis aí pelo critério de escolha. Muita gente escolhe muitas vezes pelo visual e não pelo título, pela descrição. Então a gente vai falar sobre isso. O que tem uma thumbnail que chama atenção, quais são os critérios e tudo mais. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que as informações foram tiradas daqui, ó. Chama VidIQ. A VidIQ nada mais é do que um plugin que é muito especializado em métricas para YouTube. Inclusive, eu vou fazer aqui um módulo a seguir sobre apresentando o VidIQ, que é o que? O YouTube ele te dá umas métricas, no entanto, existem algumas que ele não te dá, que existem ferramentas externas que te dão. Então o VidIQ é um extensor do Google Chrome, é uma extensão do Google Chrome, que você instala e aí você consegue ter métricas que até o momento o YouTube não fornece. Então eu vou te ensinar isso também. Mas o que eu quero que você saiba é que as minhas informações de thumbnail foram fornecidas por essa plataforma aqui, ó, a VidIQ. Então o que a gente vai falar um pouco disso? Vamos lá. Rosto, elemento 1 e elemento 2. O que é o rosto, elemento 1 e elemento 2? Nada mais é do que o YouTube sugere que quando a gente usa rosto, ele seja grande e bem exposto, que dê para ver até o branco dos olhos. Ou seja, nada de colocar rosto pequeno. A sugestão deles é exatamente esse tipo de thumbnail, ó, que mostre o rosto até aparecer o branco dos olhos. E aí ele tenta dizer o seguinte, que para alguns canais, textos nas thumbnails são válidos, desde que sejam curtos. E para outros não. E quais são os outros que não? Os infantis. Os infantis, as crianças nem todas sabem ler. E as que sabem, ainda assim, são tomadas pelo visual. Então reparem o quê? Que as thumbnails dos canais infantis não possuem textos. Pelo menos as pessoas que já estudaram um pouco disso, elas não têm textos, ó. Você pode olhar aí os canais infantis, ó, são só imagens bem convincentes. É claro que influenciado por cores, é sempre sugerido pela plataforma YouTube, assim como a VidIQ, que você trabalhe cores vivas, cores... Por quê? Hoje nós temos uma temática fundo branco ou preto, preto quando a pessoa usa o modo escuro e branco quando ela usa o modo claro. Então, gente que coloca, por exemplo, uma thumbnail dessa aqui, ó, com fundo preto, se a pessoa está usando o modo escuro do celular, ela não tem tanto destaque. Então hoje em dia já tem se pensado em evitar o uso do preto e do branco na cor do fundo. Por quê? Porque ela precisa ser notada. Então repara aqui, ó, sugestão, rosto mais elemento e rosto grande até aparecer o branco dos olhos. Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. Elemento 1 e elemento 2. Repara que aqui a gente tem um rosto grande, mais um elemento que pode estar contando uma história, pode estar contando um resultado. Então, aqui, ó, quantos blasões levantam uma pessoa? Então, o que ele está dando? Ele está dando uma pequena descrição do que você vai encontrar no vídeo. Então, isso é muito fácil na hora de você fazer a thumbnail. Rosto mais o elemento 1, que é a primeira chamada, de repente o elemento 2, que é uma seta apontando algo, um resultado mostrando algo. Vamos supor que você vai falar da Hotmart, às vezes você quer colocar um print no faturamento, às vezes você quer colocar um ícone lá de cifrão, que vai chamar a atenção e vai falar sobre renda, sobre mercado, dinheiros e tudo mais. Então os elementos são muito bem-vindos. Vamos aqui a um outro tópico que eles falam para a gente fazer. Talvez manter a identidade visual de textos, tá? Então a tipografia. Existem canais que adotam identidades visuais. Eu gosto muito de citar um exemplo aqui, que é a Qify. A Qify, ela adota uma identidade visual. O que é? Os thumb, ó, eles têm um fundo predominantemente esse marronzinho, tá? Então se você entrar no canal deles, a gente vai entrar, vamos entrar no canal deles, e aí você vai entender o quê? Que as thumbs têm, deixa eu só parar aqui o vídeo de
vídeo de apresentação. As thumbs têm aqui, ó, repara que uma identidade visual. O que que é? Uma fonte padrão. Repara que eles seguem muito essa coisa do rosto grande. E reparem que eles seguem bastante as fontes claras, o elemento 1 e 2, cores. Então, apesar da identidade visual, para que serve manter um padrão dessa identidade visual? Serve para o seguinte: quando você está procurando algo lá na lista, vamos dizer assim, botar no início, você consegue rapidamente identificar quando você coloca, vou pôr aqui QIFI e vou dar um Enter. Repara o que vai acontecer já. Eu identifico rapidamente as thumbnails que estão sendo apresentadas. Ó, isso não é QIFI, isso é QIFI. Opa, cliquei sem querer. Fala galera, sejam... Isso é QIFI, isso não é, isso não é, isso não é. Opa, isso é QIFI. Por quê? Pelo padrão de cores. Então, do que a gente está falando? Thumbnails com identidade visual, fontes e cores padrões. Uma outra situação que é sugerida pela plataforma é o humor. Mesmo você tendo um canal sério, o humor é uma coisa que vale a pena você pensar. Repare que o humor, o que é? São pessoas sorridentes, ó. Mesmo esse aqui sendo QIFI, ó, olha o astral dessa thumbnail. Então, pessoas fazendo caretas, caras e bocas, né? Então, ó, o humor. Por exemplo, esse vídeo aqui, ó. É que quando eu me aproximo dele, ele roda. Olha esse vídeo aqui, sempre pessoas sorrindo, tá vendo? Ah, porque são milionários? Não, você vai pegar thumbnails, por exemplo, de outros canais, que você vai ver também pessoas sorrindo. As pessoas gostam do humor. Então vamos voltar aqui, vamos pesquisar então uma coisa fora do mercado de marketing digital. Vamos pesquisar, por exemplo, Manual do Mundo, um canal muito conhecido, talvez dos mais antigos aí do YouTube. Ó. Manual do Mundo, ele tem uma identidade visual que é sempre o quê? Um experimento. Então ele está sempre com a thumbnail falando um pouco do quê? Da história. Ó, lápis infinito. Então ele tem uma thumbnail que vai falar sobre esse lápis. Então aqui, ó, onde está o espaço. Então ele tem o rosto mais um trecho de história dos thumbnails. Vou entrar no canal aqui, ó, para você conhecer um pouquinho do Manual do Mundo. Eu não estou aqui para dissecar, tá, gente? O que é dissecar? Ficar separando as partes da thumbnail das pessoas e analisar. O que eu estou te dizendo? Que vem de encontro, as thumbnails das pessoas de sucesso vem de encontro às sugestões da plataforma. Ou seja, rosto grande, mas contando uma história. A outra situação é o antes e depois. O que é o antes e depois? Pessoas que vão contar, olha, fature na Hotmart. Então tem o antes, o faturamento zero, e o depois, faturamento milionário. Então o antes e depois também pode, aqui é permitido nas thumbnails. Então se você vai falar de emagrecimento, de sobrancelha, talvez o antes e depois vale a pena, entendeu? Por que eu estou te dizendo isso? Eu vou parar aqui para falar um pouco da thumbnail. Esse é o Canva. Para quem não conhece, canva.com, uma das plataformas mais fáceis de criar conteúdos para a internet. Você vem aqui em criar thumbnail. O tamanho padrão dela, para que vocês queiram saber, caso não vá fazer no próprio YouTube, é de 1280 por 720. Repare que aparece aqui também quando você pousa o mouse. Então ela é horizontal e pequenininha. Pense sempre no formato celular, que é sempre menor que desktop, ou seja, textos pequenos não adianta, textos sem destaques não adianta, letras e fontes emboladas não adianta. Então pense sempre nesses formatos. Ó. Olha como eles sugerem as thumbnails. Ó. É claro que a plataforma tem as recomendações do YouTube e tudo mais, ó, rosto grande, mais legenda e tal. Claro que eles têm. E como fazer isso? Eu subi aqui alguns elementos para te ajudar. Então o que é? Primeiro deles, vou pegar aqui, ó, minha pasta de upload. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, se a gente fosse fazer uma thumbnail de cachorro. É claro que eu não vou colocar o cachorro como um todo. Eu vou colocar ele aqui, como existe a sugestão do YouTube, né, com o rosto grande. Claro que a gente não vai ver branco dos olhos, porque o cachorrinho aqui não tem, né, essa questão do branco dos olhos. Olha lá como tá bem grande o rosto. Aí vou pegar um acessório qualquer, pra quê? Pra dar aquela pitada de humor. Lembra que é uma recomendação do YouTube? Uma pitada de humor. Pra quê? Pra chamar a atenção. E aí eu vou colocar cor, ó, nesse fundo aqui, vamos botar, sei lá, uma cor bem chamativa, quem sabe o roxo. E aí textos vão pegar uma cor neon, fluorescente, alguma coisa assim, textos. Ó, pronto, já veio uma cor aqui legal, ó. Vamos colocar aqui. Então o nosso canal, sei lá, é o pão com ovo. Então pão com ovo. Diminuímos aqui, ó, o formato das fontes. Pão com ovo. Esse é o nome do canal. Não é sugerido na thumbnail colocar o nome do canal. O que é sugerido é colocar o assunto, do que se trata. Então, chamaria mais atenção você falar assim, ó,
mordi, acabei, ou vamos colocar assim, ó, mordi o chinelo. Chinelo é um acontecimento comum entre cachorros, né? Acabei com o chinelo do meu dono, ou o controle remoto. Então, assim, destruir o chinelo. Vamos ver se vai dar pra gente ir. Olha lá. Destruir o chinelo. E aí eu posso mexer nas cores, claro. De repente uma cor, talvez branco, talvez... Vamos pensar em cores aí. Vamos fazer testes. Ó. Vou colocar uma cor clara, o branco. Ó. O branco já ficou legal, ó lá. Destruir o chinelo. Mas se for pra falar de humor, eu talvez acho que vale a pena a gente dar uma girada, né? Vamos girar isso aqui? Então, girar. Rotacionar, cadê? Mover, duplicar. Tem um botãozinho aqui que é girar. Destruir o chinelo. Bom, eu gostei disso. Então, isso aqui é uma recomendação do YouTube. Se você quiser, coloca, ó, então a gente tem elemento 1, elemento 2, mais o elemento 3. São 3 elementos. Essa já seria uma thumbnail, tá? Por exemplo, você pode lidar ainda com alguma informação subliminar, desde que ela seja clara e evidente. Quando eu digo subliminar, ela está em segundo plano, tá? Então vou colocar aí uma outra letra que também chame a atenção, mas que não seja tão destacada quanto a primeira. Talvez, para não perder o impacto, vou colocar essa aqui, ó. Apanhei? Será que ele apanhou se ele destruiu o chinelo? Vamos girar aqui um pouquinho, olha lá. Girei. Apanhei? Acho que girou demais, girou menos. Aí você vai saber se ele apanhou ou não no vídeo. Então você trabalhou o elemento curiosidade, a descrição do que a pessoa vai encontrar no vídeo, e aí você colocou uma pitada de humor e a recomendação do YouTube de foto 1 e foto 2. Isso é um thumbnail. Beleza? Vamos lá para você entender onde se usa o thumbnail. Então você vai vir aqui, vai baixar, normalmente em JPEG, tá? Normalmente em JPEG, a gente baixa isso. Então a gente não já tem um vídeo, a todo momento a gente pode alterar a thumbnail quando ela não está dando um bom resultado. Então você vem aqui, ó, clica no seu vídeo, ele abre, vou dar o pause. Quando é o seu canal, eu gosto de vir aqui, entrar aqui no meu canal. E aqui no meu canal, quando você tem muitos vídeos, você tem gerenciar vídeos, tá? Quando você tiver muitos vídeos, usa esse botão. Hoje a gente só tem um, então a gente só pode vir aqui, ó, e clicar em editar vídeos. E aqui a gente tem o chamado editar. Cadê o nosso editar já mudou de lugar, ele muda sempre, né? Como sempre, ele muda. Gerenciar vídeos. É assim, gente, eu gosto de gerenciar vídeos, porque quando você clica no gerenciar vídeos, você vai para o YouTube Studio. Então aqui já te abre várias ferramentas, entendeu? Inclusive o editar. Aí você vai vir aqui em detalhes, aqui tem a nossa thumb. Então vamos supor que aquela thumb que a gente fez é para cá. Nem sei onde que o nosso computador baixou, mas vamos ver, ó. Seria essa thumb. Então a thumb é isso aqui, ó. É aqui que se coloca uma thumbnail. E aqui é a descrição. Agora eu vou te ensinar o seguinte, você tem 5.000 caracteres para escrever na descrição. Tá vendo aqui, ó? De 50 você tem 5.000 caracteres. E no título você tem 100. Só que, como é que tem informações que você vai ter elas sempre? De repente você vai ter sempre aqui as suas redes sociais. Você vai ter suas redes sociais. Se você vende um curso, um conteúdo, você vai ter lá o seu curso, o link do seu curso. Você vai ter o link do seu WhatsApp, sei lá, alguma coisa assim que você vai querer colocar. Aí você vai colocar uma informação complementar do vídeo, né? Sempre uma informação complementar. Então o que é uma informação complementar? Ó, gente, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então é uma informação complementar. Então tem coisas que sempre vai existir. E aí, como é que você vai ficar escrevendo isso todas as vezes? Existe uma forma de você deixar tudo isso programado e salvo, que é onde eu vou te mostrar agora, no estúdio do YouTube. Então agora você aprendeu a fazer. Se você quiser salvar uma thumbnail, você só clica em salvar.
tá lá a nossa thumbnail. Destruiu o chinelo, apanhei, aí a pessoa vai ter como entender a sua thumbnail. Não se esqueçam dessas recomendações, não é uma regra, são as sugestões da plataforma, essa aqui, ó, que é a vidIQ. A vidIQ é uma das referências, tá? Eu inclusive vou te ensinar a instalar a vidIQ aqui, porque para quem trabalha com YouTube vale muito a pena as métricas, beleza? Vamos lá, vamos pro próximo vídeo que eu quero te ensinar muita coisa ainda. Um abraço e até já.